Vamos aos princípios? Que maravilha! Essa parte é uma parte leve, tranquila, cheia de história. É uma parte boa. Pode ligar um pouquinho, pode ligar um pouquinho. Depois eu ligo novamente. Gente, quando a gente fala nos princípios administrativos, a gente está falando assim, ó, em postulados. Aqui vale a pena a gente lembrar, acho que já tratei disso, mas não vale a pena ver de novo. Quando a gente fala no direito, olhem bem, no direito, a gente fala num conjunto de normas que regulamentam a nossa vida em sociedade, tá? Então, eu vou fazer direito para fazer justiça. Toma cuidado, porque nem todas as normas são justas, né? Então, quando eu falo em direito, eu falo no conjunto de normas que regulamentam a vida em sociedade. Essas normas, a gente divide em duas, né, norma é gênero em duas espécies. As regras e os princípios. Olhem bem, a gente é normatizado, a nossa vida em sociedade tem uma série de normas e eu tenho norma, regra e norma, princípio. Professora, o que é a diferença de uma coisa para outra, né? Aí tem sempre aquele aluno lá da segunda fase que fala assim, a regra é escrita, o princípio não. Falo, engraçado, eu acho que eu li no 37 que a administração obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade. Eu acho que estão escritos lá. Então, não dá. Aí, uma vez um disse assim, ó, não, é porque as regras precisam ser obedecidas e os princípios não. Eu falei, é? Esqueçam, né? Olhem só, eu tanto sou normatizada por uma regra quanto por um princípio. A diferença é que a regra ela é muito fechada, a regra é para uma situação muito específica. Então, exemplo clássico de regra, né? O servidor público será compulsoriamente aposentado aos 75 anos. Atualmente é 75, né? Passou a PEC da Bengala, 75. O que acontece? O servidor está lá trabalhando, não quer ir embora, né? Fez 75 anos, vaza. No dia do aniversário ele vaza. Certo? Isso é uma regra. Olhem só. É algo que está lá, está escrito e é para uma situação específica. Deu, acabou. Quando eu falo em um princípio, não. O princípio ele é muito mais abrangente. Então, imaginem eu falar no princípio da dignidade da pessoa humana. Quantas coisas eu posso colocar nesse postulado? Esse postulado ele diz assim, ó, que todo ser humano tem direito aos patamares mínimos, né? No que diz respeito à saúde, à educação, segurança, alimentação, né? Ou seja, é o mínimo. Sempre que eu não estiver diante desse mínimo, eu desrespeito a dignidade da pessoa humana. Então, vamos ao exemplo. Eu posso dizer que o uso de algemas, quando não há razão para tal, quando não há nenhuma ameaça de perigo para a vida própria do preso ou para de outras pessoas, que o uso das algemas fere a dignidade da pessoa humana do preso. Que o transporte coletivo da região da Grande Florianópolis, atualmente, a forma com que ele está colocado e algumas empresas que quebram mais do que, né, transportam, que fere a dignidade da pessoa humana. Que os juros bancários ferem a dignidade da pessoa humana. Condições de trabalho. Então, olhem quantas áreas eu posso botar esse princípio. Certo? Então, a diferença entre uma coisa e outra é o grau de abstração. O princípio é um norteador que eu vou usar para inúmeras situações, enquanto que a regra é uma incidência muito fechada. Então, quando a gente fala nos princípios administrativos, a gente tem que dizer assim, ó, vocês serão servidores públicos. Amém? Não é? Amém? Vocês serão servidores públicos. Quando vocês saírem de casa para trabalhar, necessariamente vocês precisam estar imbuídos dessas ideias. Isso faz parte do agir de vocês. Então, a gente precisa estar inserido dentro dessas regras, dentro desses princípios aqui, desses norteadores do dia a dia da administração. Tá? Por isso que ele tem tanta importância. Além dele ter tanta importância, é o seguinte, o direito administrativo não é codificado. Diferente do Código Penal, do Código Tributário, do Código Civil, não existe um código de direito administrativo. Nós temos lá a Constituição, algumas normas dentro da Constituição, e nós vamos ter várias leis esparsas. Então, os princípios, eles dão corpo para que a gente possa interpretar todas essas normas aí perdidinhas por aí.
E aí, nós temos duas ideias que são basilares. São dois princípios que são chamados de supraprincípios, superprincípios ou pedras de toque do direito administrativo. Por quê, Gi? Porque eles são tão abrangentes, eles são tão importantes que todos os demais decorrem daí. O Celso, cuidado, tá? Aqui fica uma informação importante. O Celso Antônio Bandeira de Mello, que é o papa do direito administrativo para mim no Brasil, ele vai dizer que os supra são esses dois, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. A professora Maria Silvia, que também é top, ela diz o seguinte, que a supremacia, a indisponibilidade está dentro da supremacia. E aí ela coloca como supra a supremacia e a legalidade, certo? Então, cuidado. Acho que a FEPES não vai tão longe, mas fica aqui a dica. Para o Celso, os supraprincípios é a supremacia e a indisponibilidade. Para Maria, a indisponibilidade está dentro da supremacia e que daí os supra serão supremacia e legalidade, tá? Antes de eu explicar para vocês a supremacia e a indisponibilidade, eu preciso falar para vocês o que é interesse público. Porque eu vou falar para vocês que o interesse público é superior, que o interesse público é indisponível. Mas, Gi, o que é o interesse público? É difícil de conceituar. Tem um doutrinador que diz assim, interesse público é tudo aquilo que mais aproxima dos direitos e das garantias fundamentais. Eu acho mais ou menos. Eu gosto da definição do Celso. E o Celso veio aqui em Floripa e falou isso de uma forma tão singela, porque lendo o livro do Celso, a gente sempre aquele conceito bonitão, né? Mas quando ele falou, fez todo sentido, assim, para mim ficou muito claro o que é, de uma forma bem singela. Ele diz assim, interesse público é o interesse individual da pessoa quando ela se vê inserida em uma coletividade. Então, tudo que é bom para mim, quando eu me vejo dentro ou no meio de um monte de gente, é interesse público. Pense, se eu utilizasse o trânsito sozinha, eu não queria que tivesse limite de velocidade. Porque o dia que eu estou mais tranquila, né, que eu quero, sei lá, apreciar a paisagem e tal, eu vou conduzir meu veículo a 50 km por hora. Mas o dia que eu estou com muita pressa, eu quero ir a 120 por hora. Se fosse eu, somente eu, beleza. Mas quando eu penso assim, cara, mas é um monte de gente que usa. E se não tiver um limite de velocidade, vira um puteiro. Não é isso? Já é mais ou menos, né? Então, tem gente que sai, tem gente que acha que quer dirigir a 1000 por hora, que é o dono da estrada, e tem aqueles que também saem, quer ver sábado de manhã, que a galera tira o carro de casa e fica ali, né? Então, assim, esses dias eu ainda vi um vídeo, né? A pessoa que passa naquela lombada eletrônica e ele passa quase parando, eu acho que ele acha que vai ganhar bônus. Na BR-101 é 1, né? Acha que vai passar a 40 e vai ter bônus pro próximo. Não tem, né? Então, não precisa baixar tanto a velocidade. E aí vai criando fila, aquela coisa toda. Então, quando a gente se vê nessa situação, eu gosto de um exemplo assim, eu sou muito agitada, eu não sei fazer uma coisa só. Eu não sei ficar parada assim, não consigo. Por exemplo, hoje, de manhã fui ao cabeleireiro, eu levo o computador e fico trabalhando. Eu não consigo praticar o nadismo. Tem gente que sabe praticar, não é? Fica sem fazer nada, tipo, vou pra praia, ficar ali. Não consigo. Não consigo. Não. Tipo assim, é o nadismo, né? Vou ficar aqui sem fazer nada. Não. Ou eu fico... Não é naturismo, gente. É nadismo. É de não fazer nada. Por exemplo, também não tem nada a ver... Não tem problema quem vai pro naturismo nenhum, né? Não tem nem cor para isso. Mas vamos lá. Eu não consigo, né? Eu não consigo ficar ali assim... Ou eu quero descansar, ou eu durmo... Ou assisto um filme, eu leio um livro, mas o nada, assim, ficar olhando para o nada, eu não sei. E aí, o trânsito, ele me consome, assim, sabe? Se eu ficar parada na fila ali, eu fico no desespero, que eu não consigo. Eu já tive muito... Vocês também, com certeza, já tiveram vontade de largar o carro e ir a pé. Né? Já?
Largar. Quer ver na ponte mesmo? Descer se larga e vai a pé, assim. Tipo, às vezes tu tá pertinho. Na Univale do Biguaçu, na Univale do Cobração é assim, tem uma fila do lado ali do Mundocar do Inferno e tu tá quase lá. O Uber eu faço sempre, adoro. Daí eu chego e digo assim, moça, vou descer aqui, pode parar. Daí eu desço, porque a fila, eu vou ficar um tempão, já saio, vou a pé. Mas o carro não dá pra gente largar, né? Então assim, se tu estiver sozinho, tu larga o carro. Dá vontade de largar. Mas tu imagina se tu deixa um carro parado no meio do centro de Floripa? O caos que vai ser. E aí, se todo mundo resolve largar, ferrou, não é isso? E daí tu pensa, opa, melhor não, né? É igual assim, multa de trânsito. Ninguém que gosta de levar multa de trânsito, ninguém. Mas vocês são a favor que acabe com as multas? Porque aí a pessoa vai estacionar na porta da tua casa, qual vai ser a penalidade? Nenhuma, daí tu vai sair da tua casa, não tem como tu sair porque trancou tua garagem. Isso é interesse público. Quando a gente vê assim, opa, isso é importante porque a gente vive numa coletividade, é interesse público. Quando a gente é algo importante para a gente, porque a gente está inserido numa coletividade, a gente pensa como interesse público. Interesse público, cuidado, vai cair essa questão. Interesse público, interesse coletivo, interesse da coletividade, é tudo a mesma coisa. Mas não é interesse da maioria. Cuidado. Interesse público não significa necessariamente interesse da maioria. Senão viveríamos nós na ditadura da maioria. Não. Muitas vezes é um interesse de uma minoria, mas esse interesse da minoria favorece toda a coletividade. Então, interesse público não necessariamente significa interesse da maioria. Outra expressão que a gente tem que cuidar é porque interesse público ou interesse coletivo também não é sinônimo de interesse da administração. Cuidado. Interesse público, interesse coletivo não é sinônimo de interesse da administração. Às vezes pode ser que eles sejam coincidentes. Observem. Imaginem que o gestor decide aumentar tributos. Só que a população não aguenta mais pagar tributo. Aumentar tributos é bom para a coletividade nessa situação? Não é. Porque ela não tem mais como pagar. Ah, mas ela vai ter serviços em troca. Não, mas ela não tem como pagar. Então não dá. Mas é importante para a administração, ela vai arrecadar mais, os cofres dela vão ficar cheios. Então cuidado. Nem sempre interesse público significa interesse da administração. Tá? O interesse público é também chamado de interesse primário. Interesse primário, certo? E aí a gente cai nos princípios. Gi, o que diz a supremacia do interesse público? A supremacia do interesse público diz que, estando em conflito o interesse público e o interesse particular, se sobrepõe o interesse público. Então é aquela ideia assim, Gi, eu tenho um bem, e esse bem é meu, a Constituição garante o meu direito à propriedade, eu comprei, eu paguei, acabou, é meu e pronto. Não. Se for importante para a coletividade que aquele teu bem seja desapropriado ou seja utilizado transitoriamente, a administração vai fazer. E vai fazer de forma compulsória. E não tem choro nem vela. Porque entre o interesse público e particular se sobrepõe o interesse público. Eu sempre conto a situação daquele servidor que vai fazer o concurso. Eu vou fazer o concurso do DEAP. Eu só vou fazer, professora, porque trabalha... Quanto por quanto lá? 12, 24 por 72. Trabalho 24 e folgo 72. É só por isso que eu vou fazer esse concurso. Porque eu quero fazer isso. Eu sou daquelas, sou dessas que trabalho bastante e depois descanso bastante. É por isso que eu quero e deu. Ok. Pode você começar a trabalhar e essa regra mudar? E você obrigatoriamente tem que seguir a nova regra? Sim. Eu gosto muito do pessoal do TJ. Eu vou fazer concurso do TJ para trabalhar só tarde. Só à tarde, né? A pessoa quer trabalhar só do meio-dia às 7. Pode daqui a pouco ter uma determinação que agora vai ser de manhã ou à tarde? Sim. Essa semana aconteceu porque agora com a reforma administrativa estão sendo criados vários centros especializados. E um deles é setor de compra, setor de informática. Não tem lógica no Estado, cada secretaria tem uma informática. Não, vai ter uma informática só. Vai ter uma informática só que vai atender todo mundo, porque daí já compra uma coisa só, já faz... Nananana, então... Aí uns analistas que trabalham com a gente não estavam querendo ir para esse centro, né? E aí chegou até mim e disse,
tem um pessoal que não quer ir. Se eles se negarem, o que acontece? PAD, processo administrativo disciplinar, que pode levar a pena de demissão. Por quê? Insubordinação. É uma determinação, é algo que vem para o interesse coletivo, certo? Então, cuidado, não vão chegar na hora da prova e pensar assim, se colocar no lugar do servidor público, ah, não, mas... Não, estando em conflito o público e o particular, se sobrepõe o interesse público. E a indisponibilidade? Esse interesse público é quando a gente lida com uma coisa de, assim, ó, um carro da administração. Ao mesmo tempo que ele não é de ninguém, ele é de todo mundo. Então, quando a gente fala que esse interesse público não está à disposição, significa que o gestor não pode doar, emprestar, vender livremente os bens da administração, porque ele não dispõe. Ele é um mero gestor da coisa pública, um mero administrador da coisa pública. Ok? É daqui que decorre todos os demais princípios. Por que a administração pública, para vender um bem da administração, ela precisa fazer uma licitação? Porque ele não dispõe, ele não pode vender livremente como eu posso. Posso estar saindo daqui, alguém, quer vender o teu carro? Eu vendo e tal. A administração não funciona assim, porque não há disponibilidade dos interesses, das atividades, dos bens da administração. Tudo bem? Bem fácil. Opa! Vistas essas duas ideias, a gente entra no famoso LIMP. A maior parte das questões da FEPESE estão aqui, nesses princípios. Primeira coisa que a gente tem que saber é que esses são considerados os princípios expressos da administração pública. Os princípios expressos, ou seja, eles estão lá na Constituição, eles estão escritos lá. Nós vamos ter no artigo 37, caput da Constituição Federal, que a administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Federal, dos municípios, obedecerá obrigatoriamente aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Atenção, isso já caiu em prova. É só administração direta? É só administração indireta? É a direta e a indireta de qualquer dos poderes. Professora, o judiciário está de fora? Óbvio que não. Todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, direta, indireta, Estado, União, municípios, obrigatoriamente deverão responder aos princípios expressos no artigo 37. O LIMP está lá, escrito, são princípios expressos que norteiam a administração. Aqui, obviamente, tem esse mapa mental, né, do LIMP, vem aí o bonequinho limpando a administração pública. E a gente, então, fala um pouquinho de cada um. Quem já estudou para concurso uma vez na vida, já estudou o LIMP, né? Isso aí é mais velho do que andar para frente. Mas cuidado, porque tem algumas nuances que a gente precisa aí só relembrar, porque eu acho que vocês já sabem isso aqui. Legalidade, a gente tem que saber assim. Legalidade na administração pública é diferente de legalidade entre os particulares. Nós, particulares, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. A administração só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, pelo princípio da legalidade, para que a administração pública possa agir, há necessidade de uma previsão legal. Isso é uma forma de controle, né? Ou seja, é um outro poder determinando o que a administração pode fazer. Então, por isso é que se discute tanto essa relação entre... Tá muito frio, amada? Para evitar, né? Não ficar doente agora, não precisa, né? Olha aí, tô vendo que tá correndo todo mundo aqui. Foi por isso, amigo? Eu tô cheirosinha, né? Não foi assim? O amigo, ele tava aqui na minha frente, ele foi lá pro fundo, assim, né? Entendi. Por isso que o povo tá morrendo ali. Por isso que é tão importante tratar dessa relação entre executivo e legislativo.
Se o executivo não tiver um trânsito dentro do legislativo, meus amados, ele não faz nada. Porque ele não consegue aprovar nenhuma lei e aí ele não consegue governar. Por isso, essa necessidade, né? Muito se discute a respeito disso, que se chama de presidencialismo de coalizão, porque obrigatoriamente é preciso se fazer algumas negociações para que as leis possam ser aprovadas. Claro que essas negociações deveriam envolver interesses legítimos e não ilegítimos, né? Porque a administração só faz o que a lei determina. Isso é o princípio da legalidade. Pergunta, em nome do interesse público, que é superior ao interesse particular, a administração pode praticar atos não previstos em lei? Não matem um princípio por conta de outro, pelo amor de Deus, não matem um princípio por conta de outro, tá? Impessoalidade. Impessoalidade, eu sempre comento o seguinte, impessoalidade não é sinônimo de neutralidade. Neutralidade é só o sabãozinho de lavar a louça. O sabão de lavar a louça é neutro. Ninguém é neutro. Todos nós temos as nossas preferências. Só que na administração, essas preferências não podem, obviamente, servir para privilégios e prejuízos. Quando a gente fala em impessoalidade na administração, significa que aquele que... Tem duas vertentes, tá? Tem que tomar bastante cuidado. O princípio da impessoalidade tem duas vertentes. Na primeira vertente, é como determinante da atuação. Então, assim, eu trabalho na administração. Qual é o meu fim? Eu trabalho lá para quê? Para atender a coletividade, não é isso? Satisfazer o interesse público, é para isso que eu estou lá. Tudo que se faz na administração é buscando a satisfação do interesse público. Então, eu trabalho satisfazer o interesse público. Ok, essa é a minha atividade. Aí, imaginem vocês que vai sair um concurso lá para a Casa Civil. E aí, eu trabalho lá. E eu estou na comissão do concurso. E eu sei que a minha sobrinha vai fazer o concurso. Eu posso torcer por ela? Mas é óbvio, né? Quem é que manda no meu coração? Quem é que manda, não é isso? Quem é que vai determinar em quem eu vou torcer ou não, não é isso? Óbvio que eu posso. Agora, eu não posso utilizar, obviamente, de meios para trazer benefícios a ela. Isso eu não posso. Aí eu estou ferindo de morte o princípio da impessoalidade. Imagine agora que eu sou membro da comissão de licitação, né? E aí, sou membro da comissão de licitação, daí aparecem lá as empresas, tem os representantes da empresa. Tem um que é muito gato. Aí eu olho e falo assim, já pensou? Ele vai vir todo mês aqui, né? Entregar as notas dos serviços prestados, né? Pô, tomara que aquele ganhe. Pode? Pode. Mas olha, gente, como vocês são. Como vocês negam a realidade. Eu falo para os meus alunos assim, ó, na graduação, eles ficam de bico. Eu falo, gente, eu gosto mais de um do que de outros, isso é verdade. Eu já chego em sala de aula, eu olho para a galera, eu já gosto mais de um do que de outros. É fato, é fato. O pai gosta mais de um filho e a mãe do que de outro. Porque é uma questão até de afinidade, assim, sabe? A vida da gente é assim, é melhor aceitar, né? A gente aceita que dá menos, né? Então, assim, ó, isso são preferências. Agora, eu, por exemplo, eu gosto mais de uns alunos do que de outros. Eu não posso fazer uma prova mais fácil para uns e mais difícil para o outro. Isso eu não posso. Eu tenho que agir com impessoalidade. Agora, quem eu vou convidar para ir na minha casa, aí o problema é meu. Então, quando a gente fala na impessoalidade, a gente diz o seguinte, que quando você vai agir, você tem que agir sem privilégios e sem prejuízos, sem discriminação positiva ou sem discriminação negativa. É o policial militar que sai e diz, hoje eu vou achar o carro daquela desgraçada daquela professora e vou multar. Ele já sai focado, vocês estão vendo? Ele já sai para me prejudicar. Ou então, um ex-aluno meu, agora, né, vai estar lá na PM, para o meu carro. Ah, não, prof. Não, pode ir, prof. Tá de boa. Vê que eu tô ali, né? Com uma irregularidade. Não, uma guaçada eu não vou estar nunca, amiga. Não. Né? Mas vamos supor, verifica uma irregularidade, uma ilegalidade. Ah, não, prof, né? Esses dias eu peguei um aluno, era Uber. Né? Ele viu meu nome, ele disse, não acredito que eu vou pegar prof. E só podia ser eu com esse nome, né? Então, assim, acontecem as coincidências, nem para o bem e nem para o mal.
Quando a gente atua, a gente não vê os rostos. Então, isso é ser impessoal. É não conceder nem privilégios e nem prejuízos, nem para o bem e nem para o mal. Da mesma maneira, agora numa outra vertente, que é da vedação à promoção pessoal do agente. Quando vocês olham o gestor, vocês não podem atrelar os feitos da administração ao gestor público. O gestor público, ele é um mero gestor, ele está prefeito, ele está governador, ele está presidente. Uma hora aquilo vai sair. Ele é um mero administrador. Eu não posso atrelar os feitos da administração à sua figura. Então, quando ele coloca nomes, símbolos, imagens lá em promoções, né, fazendo promoção pessoal com dinheiro público, ele fere a impessoalidade. Né? Tem vários exemplos. Eu sempre comento um aqui da Ponte Ciro Luz. Você vai ali na ponte, tem a Praça da Luz, o Parque da Luz, né? Ali no Parque da Luz tem uma estátua do Ciro Luz. E aí tem assim uma plaquinha, né? Que isso já foi antes de 88, obviamente, tem lá. Um presente do governador tal ao povo catarinense. Tem o nome. Aí tu pergunta, pagou do bolso, não é isso? Porque se é um presente do governador, pagou, não é isso? Não pode, hoje em dia aquilo não pode. Hoje o máximo que pode ter nas obras públicas é a gestão que estava a época que inaugurou a obra, que eu acho que não era nem necessário. Podia ser assim, ó, gestão 2000 e tal a 2000 e tal, não precisava nem ter o nome da cabeçada ali, né? A pessoa que está interessada, que fosse procurar. Mas isso ainda é possível. Se eu quero muito ser nome de ginásio de esportes lá em Paulo Lopes, o que eu preciso? Morrer, né? Ou seja, não existe obra com nome de pessoa viva, justamente para evitar a promoção pessoal do agente público, tá? Então, essas fotos, essas coisas, não pode, isso atrela, isso ofende o princípio da impessoalidade. Então, lembre-se, impessoalidade, duas vertentes, sem privilégios e sem prejuízos e também sem promoção pessoal do agente. Pode aparecer para vocês na prova a impessoalidade muito atrelada ao princípio da imparcialidade. Pode? Pode, tá? Ou seja, você vai ser imparcial, você não vai tomar partido por ninguém. Essa é a ideia. Moralidade. Quando a gente fala em moralidade, a gente pensa em retidão de conduta, lisura, probidade, boa-fé, honestidade, tudo isso relacionado à moralidade. Pelo princípio da moralidade, a administração pública deve se pautar em preceitos de honestidade, né? De lisura, de retidão de conduta. Atenção, essa moralidade aqui tem a ver com o uso da coisa pública, tá? Não tem a ver com aquela moral comum. Muitas coisas aqui são imorais para uns e imorais para outros, ok? Isso não entra. Teve uma questão de prova uma vez que são 2 servidores flagrados fazendo sexo dentro da repartição, fora do horário de trabalho. Então, acabou o expediente, a galera foi embora e eles fizeram sexo lá na repartição. Isso ofende o princípio da moralidade? Não. Pode ser uma, assim, ó, uma infração lá pode envolver, assim, ó, uma infração ética, uma pena de censura, mas essa moralidade não. Se fosse durante o expediente, tu podia dizer que sim, porque eles estavam deixando de trabalhar para fazer sexo. Aí eles estavam causando prejuízo, né, ao erário. Aí tudo bem, mas nesse caso não, tá? Então cuidado, aquelas condutas reprováveis do âmbito moral de cada um não entra aqui. Aqui tem a ver com o dinheiro público, com a coisa pública, certo? Oi? Não, porque estava fora do horário. Não, digo assim, a moralidade seria algo assim? Sim, seria, por exemplo, né? Eu trabalho na administração, daí eu agilizo um processo porque eu ganhei um presente, né? Isso, né? Todo desvio de verba, tudo, né? Porque assim, ó, o que acontece? A pergunta do colega é bem legal. O seguinte, muitas vezes, geralmente quando é imoral, é também ilegal, né? Porque tem lá na lei de improbidade que tu não pode ganhar presente, desviar, blá, 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 blá. Só que tem situações, cuidado, tá? Tem situações em que é legal, mas é imoral. Vou te dar um exemplo. Imaginem que hoje eu estou num cargo público e eu tenho o poder de fixar diárias, certo?
E aí eu fixo por meio lá de decreto, tem uma lei dizendo que o servidor vai ter diária e que o valor vai ser regulamentado por decreto. E eu vou lá e regulamento o valor da diária em R$5.000. É legal? É legal. Estava na lei, o decreto regulamentou, mas aí tu pergunta, é honesto com o servidor, com um empregado da iniciativa privada que trabalha o mês inteiro para ganhar 954, é esse o valor? Oi? Tá, R$1.000, né? Vamos arredondar. É justo um trabalhador trabalha o mês inteiro para ganhar R$1.000 e eu vou receber, então, R$5.000 de diária? É legal, mas é desonesto, é imoral. Tem um exemplo que eu sempre cito nas minhas aulas, que é um caso de Biguaçu, não sei se eu comentei com vocês, né? Biguaçu aprovou uma lei para compra de presente de casamento. Olha a situação. O prefeito ele era convidado para os casamentos, e aí ele ia no casamento, tinha que levar um presente, as pessoas reparavam no presente que ele levava, então ele mandou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei instituindo uma verba para a compra de presente de casamento. E o que vocês acham que aconteceu? O projeto foi aprovado. Eram R$2.000 por mês para a compra de presente de casamento. Eu digo que as noivas tinham que ser espertas, porque dizem assim, ó, eu caso num mês, tu casa no outro, convido o prefeito, porque se casasse no mês tinha que dividir o 2.000, senão... Gente, o que a coletividade tem a ver com o presente de casamento que o prefeito vai? Então, o que nós temos? Gente, isso é verdade, tá? É verdade. Era legal, tinha um projeto de lei. Era uma lei aprovada, mas é moral? É óbvio que não, né? Então, tem uma série de situações em que é legal, mas que isso ofende a honestidade, aí a gente pensar num bom uso do dinheiro público, tá? Nós vamos fazer uma pausa e voltamos já já para continuar com os demais.